Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus e informar que nós estamos aqui para transmitir os testemunhos que temos recebido relacionados à Escola Bíblica Dominical em todos os países do exterior. E nós vamos compartilhar esses testemunhos, mas antes de fazermos isso, nós vamos fazer um clamor pelo sangue de Jesus, orando ao nosso Deus, e logo em seguida nós ouviremos um louvor que será entoado e nós cantaremos juntos esse louvor. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós clamamos a Ti pelo poder do sangue de Jesus e pedimos uma bênção sobre nós, Senhor, nesta apresentação destes testemunhos relacionados ao estudo da Tua Palavra nas escolas bíblicas, em todas as nossas igrejas no exterior. Sim, Senhor, te pedimos a Tua bênção de comunhão com o Teu Espírito Santo, visita nossos corações, pois nós clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos então ouvir um louvor e cantar juntos esse louvor. Existem segredos na Tua Palavra que só Teu Espírito pode revelar. Ensinos de vida, de felicidade, caminho de luz que Jesus veio nos dar. É livro selado, mistério guardado, que o homem sem Deus não pode alcançar. É livro aberto, claro descoberto, para os servos fiéis que com Jesus vão reinar. Para os servos fiéis que com Jesus vão reinar. Muito bem, irmão, nós estivemos apresentando os testemunhos que foram dados para a Escola Bíblica Dominical nas últimas apresentações relacionadas às nossas escolas bíblicas dominicais nas igrejas da América Central, América do Sul e América do Norte. E agora vamos nos concentrar hoje nos testemunhos de algumas das nossas igrejas na Europa. E nós vamos começar por Portugal. Naturalmente não haverá tempo para apresentar todos os testemunhos, mas iremos começar por Portugal, onde nós iremos ouvir ali um primeiro testemunho dado a respeito da Escola Bíblica Dominical da nossa igreja ali em Leiria e Cartacho, que são igrejas do pastor Alexandre França. E o pastor Alexandre França vai nos dar aqui uma ideia de como a Escola Bíblica está sendo recebida na sua igreja, e também logo em seguida teremos outros testemunhos também de Portugal. Pastor Alexandre França, a paz do Senhor Jesus. Amados irmãos, eu saúdo a todos do Brasil e do estrangeiro com a paz do Senhor Jesus. Aqui vos fala o pastor Alexandre França, das igrejas de Leiria e Cartacho, em Portugal. Sobre a EBD, podemos dizer que há um renovo na vida dos jovens, dos obreiros, dos diáconos, das senhoras, também dos adolescentes e dos idosos também que têm participado. Eles estão estudando a palavra de uma forma sequencial, tal como tem sido apresentado na escola bíblica. E nós temos enviado as participações e isso tem sido edificante para a vida da igreja. São muitos testemunhos que o Senhor tem dado. O Senhor tem operado alegria com as novas descobertas e avivamentos também na vida da igreja. Tem sido um grande contributo para a vida do corpo, para o corpo da igreja. A efetiva participação dos irmãos tem sido um diferencial para o crescimento da vida da igreja. Esse é o nosso testemunho e estamos alegres com a participação de todos. Queremos desde já deixar o nosso forte abraço a todos e nos despedimos nesta hora com a paz do Senhor Jesus. Muito obrigado, pastor Alexandre, pela sua colaboração, a sua maneira como você tem conduzido a Escola Bíblica Dominical, especialmente com relação à questão do renovo na vida dos jovens, dos obreiros, da senhora, dos adolescentes, dos idosos, inclusive,
e que têm participado, até os idosos têm participado, e que o Senhor tem operado grande alegria pelas novas descobertas e avivamentos na vida da igreja. Muito bem colocado essa situação, nós glorificamos muito ao Senhor por isso. Ainda em Leiria e Cartacho, nós temos o testemunho de um jovem. Este jovem é o jovem Paulo Jorge. O Paulo Jorge, ele é português e ele tem uma pequena deficiência visual e por isso ele até lê com um pouco de dificuldade. Mas o Paulo Jorge é formado em História pela Universidade de Coimbra e o ano passado, 2019, ele foi batizado nas águas, é um servo do Senhor, conhece bem a palavra e também é muito assíduo aos cultos e muito participante da Escola Bíblica Dominical, já enviou várias participações na nossa Escola Bíblica Dominical. O Paulo Jorge vai dar aqui também um testemunho a respeito do trabalho da Escola Bíblica Dominical, especialmente entre os jovens. Paulo Jorge, meu irmão, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos. Queria aqui deixar aqui o meu testemunho daquilo que tem sido a minha experiência na Escola Bíblica Dominical em Leiria. Na verdade, aquilo que eu tenho para dizer é que às vezes responder às perguntas eu por mim mesmo não consigo. E às vezes uma pessoa não se lembra, também não me lembro dos versículos, não sei de cor, e isso torna às vezes difícil responder a determinadas perguntas, e com clareza e com simplicidade. E por isso a Escola Bíblica tem sido de facto uma bênção, porque pela experiência, pelo contributo de cada um pode alcançar experiências novas, ter novos entendimentos, aprofundar esse entendimento, e nisso tem sido muito rico, porque aquilo que não se pode fazer por uma pessoa só, pelo corpo, o crescimento é de facto notável. E há um outro aspecto fundamental da Escola Bíblica, é que para mim, e partilho certamente pelos irmãos aqui de Leiria, é que a Escola Bíblica é um momento de estar novamente como num culto, em que Jesus está no meio e em que Jesus revela-se à nossa vida e usa cada um consoante a sua porção, e nisso somos todos abençoados e temos crescido bastante por essa ação. E na verdade isso faz lembrar um pouco aquilo que foi aquilo que Jesus fez por nós, ou seja, ele é a pedra viva que, sendo rejeitada pelos homens, fez com que nós possamos tê-lo como único mediador, é aquele que intercede, é aquele que nos une ao Pai. E além disso, pelo seu sacrifício, de facto, ele fez um milagre, que é tornar-nos pedras vivas, pois através do seu sangue nós temos acesso às revelações, temos acesso à comunhão e temos a possibilidade de exercer um sacerdócio santo e perfeito, não porque sejamos bons ou melhores que qualquer um, mas porque aquele que está em nós nos guia, nos sustenta e nos dá a vitória. Paulo Jorge, muito obrigado pela sua colaboração e o seu testemunho, especialmente com relação à sua colocação da dificuldade das perguntas. Perguntar realmente é assim, é mais difícil do que responder. E aquilo que não se podia alcançar por uma só pessoa, na sua expressão, é possível alcançar quando o corpo está reunido. Muito bem colocada o seu testemunho. Ainda em Portugal, nós vamos agora para o pastor Paulo Futuro. O pastor Paulo Futuro é responsável pelas igrejas de Lisboa, de Odivelas e também do Porto. Ele vai dar um pequeno testemunho sobre a Escola Bíblica Dominical nas suas igrejas. Pastor Paulo Futuro, a paz do Senhor Jesus, meu irmão. Irmão da paz do Senhor Jesus, a EBD tem alcançado resultados bastante expressivos em Portugal, notadamente em relação à integração dos irmãos e ao entendimento do projeto do Senhor para esta última hora. Nós podemos afirmar seguramente que a igreja em Portugal está totalmente integrada à EBD. Isso, na verdade, vem ocorrendo desde 2016, ano que marcou o início de um novo momento vivido pela obra em Portugal. Destaco as experiências vividas pelas igrejas, e essas experiências têm sido marcantes, especialmente em relação ao alcance profético
e a comunhão no corpo. Fundamentalmente, 2 aspectos têm chamado a atenção para a especial contribuição da EBD no grande avanço da obra em Portugal. O primeiro aspecto que eu acho relevante é a agenda da igreja, não é a agenda do pastor local. Não é o pastor local que dita aquilo que vai ser trazido, mas a agenda implementada pela igreja nesse momento é a agenda implementada pelo Espírito Santo para toda a obra. Isso tem proporcionado a convergência no ensino e a integração dos irmãos a um único projeto, que é o projeto de Deus, não é o projeto do homem. E um segundo aspecto também que nós podemos ressaltar é a dinâmica e a própria assistência que tem sido dada às igrejas, particularmente nesse período de pandemia. Fica evidente para nós que a assistência ela é facilitada, está facilitada em função da riqueza do ensino e das diretrizes indicadas pelo Espírito Santo para a sua obra. Por isso nós glorificamos ao Senhor por esse momento especial para nós, para a obra do Senhor, e também em relação àquilo que a EBD tem representado para a Igreja Cristã Maranata nesse momento. Companheiro Paulo, muito obrigado pelo seu testemunho. Na verdade, esse testemunho mostra como que as igrejas em Portugal estão totalmente integradas à Escola Bíblica Dominical, segundo a sua informação, e isso desde 2016. Muito bem colocado. Experiências com alcance profético e comunhão no corpo. E também fiquei muito feliz com a agenda que foi implementada pela igreja. Ela é a agenda do Espírito Santo e não do pastor. Muito bem colocado no seu testemunho. E a dinâmica e assistência que tem sido dada às suas igrejas com relação à Escola Bíblica Dominical. Ainda em Portugal e também na região de Lisboa e Porto, nós temos lá da nossa igreja em Lisboa, o testemunho de um obreiro. Esse obreiro é o Gustavo Barria. O Gustavo vai nos falar desse testemunho e nós vamos ouvir agora ele como obreiro falando pela igreja em Lisboa. Ele também pertence à igreja do pastor Paulo Futuro em Lisboa. Gustavo, a paz do Senhor Jesus, queremos ouvir o seu testemunho. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar um pouquinho da nossa experiência aqui em Portugal acerca da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical, ela tem promovido a união, a comunhão entre os irmãos na hora ali da elaboração das respostas às perguntas que são feitas e também com o Senhor, porque através deste momento nós temos podido nos aproximar mais do nosso Senhor. A EBD, ela tem se mostrado para nós algo profético, porque um dia, lá no Egito, o povo recebeu uma orientação, e aquela orientação era para o culto da partida. A EBD para nós se tornou esse culto da partida. Por quê? Porque durante a semana nós preparamos todos os elementos do culto. Nós nos reunimos, preparamos ali a palavra, preparamos as respostas, buscando ao Senhor em todo momento. O povo tinha cajado na mão, era a direção do Espírito Santo, o governo. Então nós temos tido isso, essa experiência com o governo da obra do Espírito Santo, e nós temos visto o seguinte, que na hora da EBD, um povo, uma família, uma grande família de Deus, ela tem se reunido em volta da mesa, onde ali está um cordeiro. O cordeiro é Jesus, aquele que é o nosso único e suficiente Salvador, o nosso mediador. E através deste momento de comunhão, onde todas as igrejas se reúnem, onde todos os membros, aqueles que não estão podendo sair, se reúnem em volta da mesa, a palavra, ela tem nutrido as nossas vidas para o momento da nossa partida. A igreja fiel, ela entendeu que o momento é chegado. A igreja vai partir e nós podemos dizer para o mundo, Maranata, o Senhor Jesus vem. Muito bem, Gustavo, foi muito boa a sua comparação que você fez com relação ao culto da partida de Israel do Egito, que era chamado culto da partida, e você comparou muito bem
a escola bíblica dominical como esse culto da partida, porque lá eles tinham o cajado na mão, mas agora nós temos aqui a direção do Espírito Santo preparando a igreja para a saída deste mundo. Muito bem colocado por você nesta sua colocação, né? Muito bem informado a respeito do seu testemunho. Vamos ainda continuar em Lisboa e vamos ouvir a jovem Rebeca Ribeiro. A Rebeca faz parte do grupo de jovens da igreja em Lisboa e ela também pertence à igreja do pastor Paulo Futuro e ela vai dar um pequeno testemunho. Irmã Rebeca, queremos ouvir o seu testemunho sobre a escola bíblica dominical entre os jovens de Lisboa. A paz do Senhor Jesus, minha irmã. A paz do Senhor, irmãos. Faço parte aqui do grupo de jovens da igreja de Lisboa, do pastor Paulo Futuro. E a experiência que o Senhor tem nos dado com a EBD tem sido maravilhosa. Nós podemos ali tratar da pergunta e o Senhor tem acrescentado conhecimento, tem nos dado a alegria de estarmos reunidos com os irmãos, podemos ali trocar experiências na palavra. Então, a cada momento que nós temos a oportunidade de nos reunirmos ali, nós temos sentido a presença do Senhor. A operação tem sido maravilhosa, as experiências que o Senhor tem nos dado têm sido enriquecedoras para as nossas vidas e tem sido uma alegria, como jovem, poder participar, porque tem nos fortalecido, tem nos dado força para continuar na caminhada, para lutar, para vencer as batalhas que têm sido levantadas todos os dias. Então, esse momento com a EBD tem sido maravilhoso, porque nós podemos nos sentir, mesmo distantes uns dos outros, nesse momento de pandemia, nós temos nos sentido num corpo só e num só espírito. Falar da EBD, tratar dos assuntos, tem nos feito viver uma experiência que a palavra nos relata, que é buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E isso tem sido notório nas nossas vidas. A paz do Senhor, irmãos. Muito bem, Rebeca, a sua colocação, muito bem feita, e o seu testemunho, especialmente encontrando na escola bíblica forças para continuar a caminhada, para lutar e vencer as lutas que têm se levantado. Sua informação, seu testemunho, muito importante também, relacionado ao momento difícil que estamos passando com a pandemia, mas, como a irmã disse, não temos nos sentido sós, mas estamos num só corpo e num só espírito. E falar da escola bíblica tem feito buscar uma experiência de acordo com a palavra do Senhor, que diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Muito obrigado pela sua informação e seu testemunho. Ainda em Lisboa, ainda em Portugal, nós vamos agora para a igreja em Porto. E lá no Porto vai nos dar um testemunho uma irmã, uma senhora da igreja do Porto, que é a irmã Angélica Marques. E a irmã vai dar um testemunho. Irmã Angélica, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos. Eu pertenço ao grupo de senhoras da Igreja do Porto, em Portugal, em que o nosso pastor é o pastor Paulo Futuro. Nós nos reunimos todos os domingos, ao final da tarde, para estudarmos as perguntas da EBD que nos são colocadas. E tem sido uma grande bênção para todas nós que temos participado nesta reunião, porque temos tido grandes bênçãos, grandes experiências com o Senhor através da sua palavra. Uma irmã vai respondendo às perguntas e logo a seguir surgem as revelações às outras irmãs. Nós temos tido um crescimento muito grande espiritualmente e nós temos também tido experiências com a palavra revelada. Nós estamos muito agradecidas ao Senhor por esta oportunidade que nos concedeu de podermos estudar a sua palavra. A todos, a paz do Senhor Jesus. Irmã Angélica, muito boa a sua informação, especialmente relacionada às grandes experiências que as irmãs têm tido com o Senhor através da palavra do Senhor. Também as reuniões das irmãs aos domingos à tarde, ao final da tarde, para estudarem as perguntas da escola bíblica. Muito boa essa informação e até mesmo a sua informação de que quando uma irmã começa respondendo as perguntas, em seguida as outras vêm com as revelações e o assunto é completado, Isso tem produzido grande crescimento espiritual e experiência com a palavra revelada. Muito bem o seu testemunho, muito bom o seu testemunho. Vamos agora, ainda em Porto, vamos passar para outra irmã, que é a irmã Camila Iglesias. Ela é do grupo de senhoras, também da igreja do Porto, e ela tem um pequeno testemunho para nos transmitir. E a irmã vai nos transmitir agora esse testemunho. A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Eu faço parte da Igreja do Porto, aqui em Portugal, no Ministério do Pastor Paulo Futuro.
e gravamos esse vídeo para dividir a nossa alegria em recebermos as transmissões das escolas dominicais através do YouTube. E essas transmissões que antes já eram tão importantes, não é? Hoje são um verdadeiro refúgio para a nossa vida, nesses momentos difíceis que temos atravessado. Também queríamos dividir a experiência que temos vivido com as senhoras, porque fazemos uma reunião aos domingos, no final do dia, para respostas às perguntas da Escola Bíblica Dominical. E essa reunião tem sido também uma riqueza, um momento de aprendizado e também de partilha das experiências, né, das revelações. Tem sido uma grande bênção para nós. Muitas senhoras têm participado. E nesse momento, como em Portugal, estamos atravessando mais um período de confinamento e restrições de deslocação. Essas reuniões têm sido aqui no Porto realizadas virtualmente, mas isso não tem impedido a bênção do Senhor sobre nós. Então, estamos muito, muito alegres, né? Porque grandes coisas o Senhor tem feito na nossa vida. A paz do Senhor. Muito bem, irmã Camila, da Igreja de Porto. Estamos muito felizes com a sua expressão de que a escola bíblica é uma grande riqueza. É momento de aprendizado e de compartilhamento das experiências e das revelações. Essa expressão mostra exatamente a seriedade com que a Igreja do Porto, em Portugal, leva a escola bíblica dominical. Ainda em Porto, nós vamos agora encerrar com um outro testemunho, que é de um diácono, nosso irmão diácono, que é o Rodrigo Gonçalves. Ele vai nos dar aqui uma informação também relacionada ao trabalho envolvendo grupos de obreiros e grupos de jovens. E eu cumprimento o irmão com a paz do Senhor. Rodrigo, a paz do Senhor Jesus. Nós gostaríamos de saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui como diácono da Igreja do Porto, aqui em Portugal, e queria dar aqui um breve testemunho sobre a nossa participação da EBD, que algumas vezes também tem sido mencionado aí pelo pastor Gilson. Tem sido um prazer para nós este estudo, esta busca. É algo que nós fazemos ao domingo, no final da tarde, e tem sido muito gratificante para nós, porque à medida que nós vamos participando, nós diáconos, obreiros, nós vamos participando e as revelações elas têm vindo surgindo à medida que cada irmão vai falando e vai dando o seu parecer sobre cada questão, cada pergunta que terá que ser elaborada. Então eu queria dar aqui já um breve testemunho. Nós temos um dos nossos diáconos, nós costumamos dizer que a sua mente é uma Bíblia aberta. É um dos nossos diáconos que conhece bem a palavra. Às vezes falamos um texto, ele vai dizer logo onde está o texto. É um diácono que é uma bênção no nosso meio. E o testemunho é este, é que nestas participações, nesta aula, este próprio irmão nos tem dito que sozinho não tem alcançado aquilo que alcança quando estamos juntos, reunidos. E isso é um testemunho vivo do que é viver o corpo, do que é estar em comunhão, ligados uns aos outros, ligados aos irmãos e a Cristo Jesus. A bênção do Espírito Santo automaticamente vem sobre a nossa vida e nos tem trazido a revelação desta mesma palavra. E tem sido uma bênção também para nós, porque nós, ao prepararmos este estudo que enviamos aí para o presbitério, nós aproveitamos para elaborar também a aula que damos aos jovens no dia seguinte. E eu queria deixar aqui também um breve testemunho. Ontem estive na aula com os jovens e procurei saber deles aquilo que eles tinham alcançado. E um dos jovens falou exatamente aquilo que nós tínhamos elaborado na reunião anterior com os diáconos e obreiros. Este jovem realçou inclusive os versos bíblicos que nós tínhamos mencionado e escrito na colaboração. E foi uma bênção porque eu pude partilhar com os jovens aquilo que nós tínhamos alcançado no dia anterior, que estava de acordo com aquilo que tínhamos acabado de ouvir daquele jovem. E todos nos alegramos e temos isto como um marco da revelação de Deus. Porque quando nós estamos no mesmo espírito, nós falamos a mesma língua. As reuniões podem ser em dias diferentes, mas o espírito é o mesmo.
é aquele que tem testificado nos nossos corações a palavra viva de Deus, que nos tem alimentado, que nos tem alegrado. Então tem sido para nós muito gratificante estas participações, esta entrega e esta busca, que nos tem levado a alcançar um pouco mais das coisas eternas, que tem nos levado a alcançar também a paz para os nossos corações, a revelação para a nossa vida, a direção para a vida da Igreja, e para nós tem sido uma bênção. E este era o testemunho que eu queria deixar aqui como obreiro, como diácono da Igreja do Porto, aqui em Portugal, era transmitir aos irmãos esta bênção, este testemunho, esta prova viva de que este estudo tem sido uma bênção para nós também aqui em Portugal. Saudamos a todos uma vez mais com a paz do Senhor Jesus. Rodrigo, muito bem colocado o seu testemunho relacionado ao fato de que, ainda que o irmão, o diácono, que você se referiu a ele, não precisou dizer o nome, é claro, mas que ele é muito bom na palavra, mas ele próprio declarou que sozinho ele não alcança aquilo que ele consegue alcançar quando todos estão reunidos. Isso é a prova de que o corpo é fundamental na questão do estudo da palavra do Senhor. E também na própria seu testemunho da aula de jovens, né? Quando o jovem pôde falar um assunto que estava exatamente de acordo com aquilo que foi estudado da escola bíblica na reunião dos obreiros. Muito bem colocado isto, e nós ficamos muito felizes com esse seu testemunho. Muito bem, irmãos, ainda estamos apresentando, como dissemos no início, os testemunhos dos nossos pastores e irmãos das nossas igrejas no exterior e dessa vez na Europa. E na Europa estamos apresentando os testemunhos de alguns países. Terminamos agora Portugal e de Portugal iremos agora para a Espanha, onde ali na Espanha ouviremos o testemunho da nossa irmã, a jovem Marina Urbano. Ela pertence ao grupo de jovens da Igreja de Madrid, na Espanha, e ela vai nos dar um testemunho sobre a escola bíblica dominical em língua espanhola. Marina, a paz do Senhor Jesus. La paz del Señor Jesús, hermanos. Mi nombre es Mariana Urbano y soy de la Iglesia de Madrid, España, del pastor Marcos Pozo. Y quiero compartir con ustedes la experiencia que ha sido para nosotros participar de la escuela bíblica dominical. Los días miércoles, a través de la plataforma Zoom, nos reunimos el grupo de jóvenes, el grupo de señoras y el grupo de obreros para dar respuesta en el cuerpo a las preguntas, y podemos ver cómo el Señor da estas revelaciones y podemos encontrar una riqueza espiritual grandemente en la palabra del Señor, y que solamente es revelada por medio del Espíritu Santo. Personalmente, muchas veces no conseguía la respuesta a estas preguntas, por lo que buscaba al Señor en oración y quedaba feliz al ver cómo el Señor respondía a mis súplicas, y quedaba maravillada porque sirvo a un Dios vivo que responde a nuestras oraciones. Esto ha sido de gran bendición y edificación para el cuerpo, para la iglesia, y en esta última hora la iglesia, los jóvenes, hemos pasado a vivir y a entender en profundidad estas enseñanzas y a vivir y afianzar la doctrina en nuestras vidas. La paz del Señor Jesús. Muito obrigado, Marina, pela sua informação e pelo seu testemunho, especialmente os dias das reuniões que são feitas nas quartas-feiras através da plataforma Zoom. Vocês têm se reunido, os jovens têm se reunido, a igreja tem se reunido, e inclusive com o grupo de senhoras e grupos de obreiros. Então a igreja está toda unida nesse trabalho da Escola Bíblica Dominical, e é muito interessante a sua informação de que pessoalmente muitas vezes não conseguia as respostas dessas perguntas, e então você buscava o Senhor em oração e ficava feliz de ver que o Senhor respondia às súplicas e maravilhada por servir a um Deus vivo que responde às orações. Isso aqui é o testemunho verdadeiro do que a Escola Bíblica Dominical representa para os servos do Senhor. É conhecimento e vida espiritual na presença do Senhor. Também na Espanha nós vamos agora ouvir um obreiro, nosso irmão Davi Valência. O Davi, ele faz parte da nossa igreja lá em Irún, lá em País Vasco, na Espanha. Ele então vai nos dar um pequeno testemunho. Irmão Davi,
eu cumprimento ao irmão com a paz do Senhor Jesus. La paz del Señor Jesús, hermanos. La Escuela Bíblica Dominical ha sido una gran bendición para toda la iglesia, pero principalmente quienes estamos en el exterior, aquí en la Iglesia de España. Hemos tenido la gran bendición de que las escuelas bíblicas dominicales nos han ayudado a poder crecer juntos con todas las iglesias en el mundo, pues al tener las preguntas y las respuestas crecemos y nos damos cuenta poco a poco, las iglesias que aquí, por ejemplo, somos pequeñas, nos vamos integrando y juntos encontrando las respuestas. Vemos cómo el Espíritu Santo actúa y vamos uniéndonos y vamos buscando en conjunto, como cuerpo, respuestas. Y muchas veces la respuesta de un hermano te ayuda a ver más allá. Entonces vemos cómo realmente no es uno quien destaca, sino el cuerpo siendo guiado por el Espíritu Santo. Entonces, juntos en estas enseñanzas, vamos creciendo como iglesia, vamos creciendo como cuerpo, y ha sido una gran bendición para nosotros participar de las escuelas bíblicas dominicales. La paz del Senhor Jesus. Irmão Davi é um obreiro. Davi, muito obrigado pela sua participação, especialmente com relação como as igrejas aí, embora sendo pequenas, mas estão todas integradas e trabalhando juntas, encontrando juntas as respostas. Você tem visto até, tem testemunhado de que o Espírito Santo tem atuado e unido as igrejas, e porque estão buscando ao Senhor em conjunto, como corpo, as respostas. E muitas vezes a resposta de um irmão ajuda e faz você ir um pouco mais além. Essa experiência é a experiência típica da escola bíblica dominical. Você alcança alguma coisa e o outro irmão, aquilo que ele alcança, te faz alcançar mais além. Isso é muito importante, esta informação. E até todos juntos nesses ensinos, você tem percebido como a igreja tem crescido, né? Crescendo como corpo, e isso tem sido uma grande bênção da Escola Bíblica Dominical em Irún, lá em País Basco, ao norte da Espanha. Muito obrigado pela sua informação. Nós agora iremos passar para a França. E na França, nós iremos agora ter o testemunho do pastor Simar Trilheiro. O pastor Simar Trilheiro, ele é pastor da igreja em Paris, e ele vai nos dar agora a informação da escola bíblica ali em Paris. Pastor Simar, companheiro, eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. A escola bíblica dominical tem sido uma bênção, o aprendizado para nós da igreja de Paris, da igreja de Nice, também os irmãos de Estrasburgo, os irmãos de Colmar. A linguagem que está sendo abordada é uma linguagem simples, de fácil entendimento, e nós podemos contar com a ajuda dos nossos jovens, com as nossas senhoras e também com a ajuda dos obreiros. Todas as segundas-feiras, nós da Igreja de Paris nos reunimos junto com o pastor Augusto Billy, onde discutimos as perguntas da escola bíblica dominical. E é maravilhoso ver a dinâmica de corpo que se dá no meio da igreja, onde as revelações fluem e cada um responde com seu próprio entendimento, com suas próprias palavras. E é maravilhoso também poder ver o aprofundamento da doutrina que se dá no meio da igreja nesse tempo do breve. A paz do Senhor. Irmãos, é maravilhoso ouvir esse testemunho do pastor Simar, porque ele não só é responsável pela igreja em Paris, mas também a igreja em Estrasburgo e Colmar. São lugares próximos da fronteira ali com a Suíça, e ficamos muito felizes em saber que a igreja em Paris está dando assistência também a outras igrejas. E até as reuniões também dos jovens, senhoras e obreiros, todas as segundas-feiras, para o aprofundamento da doutrina na igreja. Muito bem colocado esta sua participação. Que Deus abençoe muito o seu ministério com essas igrejas na França. Também ainda na França, nós vamos agora para Nice. Lá em Nice, na França, está o pastor Augusto Billy. E o pastor Augusto Billy vai nos dar um testemunho ali da nossa igreja em Nice, na França. Pastor Augusto, a paz do Senhor Jesus, companheiro. Irmãos, a paz do Senhor. Eu gostaria de compartilhar as experiências que temos tido com a Escola Bíblica Dominical nas igrejas da França.
Desde que nós começamos, nós implantamos uma rotina de todas as segundas-feiras reunir todas as igrejas em reuniões virtuais via Zoom para a gente discutir os assuntos da Escola Bíblica Dominical. As perguntas, responder as perguntas e além das perguntas. E a bênção que nós temos colhido é do aprofundamento na doutrina. No começo as pessoas ficam um pouco tímidas de falar, mas depois na segunda reunião, na terceira reunião, todo mundo agora quer falar da sua experiência com as suas próprias palavras, nunca com a obrigação de acertar a resposta das perguntas, mas o exercício está em mergulhar na palavra. E conforme os irmãos vão buscando na palavra, outras revelações vão surgindo e o ambiente de comunhão que se torna ao redor da palavra, né, tem fortalecido os irmãos. Então, mais pessoas têm participado às segundas-feiras, e inclusive a reunião de senhoras, as irmãs que às vezes eram inseguras, o que trazer na reunião, agora elas estão muito mais seguras e vão para a reunião ainda se aprofundar em algum tema, né, que foi levantado da Escola Bíblica Dominical, e isso tem trazido paz ao coração das irmãs, tem trazido alegria ao coração das irmãs, e novas irmãs têm se achegado na reunião de servas também, fruto desse trabalho de aprofundamento na doutrina, tendo como base a Escola Bíblica Dominical. Tem até uma irmã que contou uma experiência que teve um dia, ela estava aflita, estava angustiada, o trabalho, e ela pensou, vou fazer o seguinte, hoje é o último dia de mandar a minha contribuição. Eu vou parar tudo e vou mandar a minha contribuição para a Escola Bíblica daquela semana. E ela disse, a hora que ela concluiu, que ela enviou a mensagem, ela recebeu uma libertação. É algo que ela sentiu assim, olha, quando eu obedeci o que o Senhor queria de mim, que eu participasse, né, da Escola Bíblica Dominical com a minha contribuição, o Senhor me deu uma libertação, né? E as demais coisas fluíram na vida dela. A irmã contou isso como uma experiência de gratidão por estar vivendo este momento no corpo de aprofundamento nas doutrinas ensinadas na Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor nos abençoe a todos. A paz do Senhor. Augusto, que maravilha essa experiência da igreja em Nice, porque ela fala do aprofundamento da doutrina. O seu testemunho é de que a igreja tem se aprofundado na doutrina, em função das reuniões feitas todas as segundas-feiras, e as experiências com a palavra, e as próprias pessoas estão tendo essa experiência de mergulhar na palavra. Excelente essa expressão, por causa do ambiente de comunhão existente nas igrejas. E também as senhoras estão se sentindo mais seguras ao participarem das reuniões relacionadas aos estudos da Escola Bíblica Dominical. Muito bom, muito boa essa informação, não é? A experiência de gratidão da irmã que enviou a contribuição para a Escola Bíblica Dominical, e em razão disso ela recebeu uma libertação. Esse testemunho também foi maravilhoso do companheiro pastor Augusto Billy. Ainda em Nice, nós iremos agora pelo testemunho de uma irmã. Esse testemunho agora virá em francês, pois se trata da nossa irmã Blandine Quedrago. A irmã Blandine Quedrago, ela é de Nice e ela está ali na responsabilidade do pastor Augusto Billy. E eu quero cumprimentar a nossa irmã. Irmã, bom dia, irmã Blandine, a paz do Senhor Jesus. Bonjour à tous. Je m'appelle Blandine Ouedraogo. Je suis membre de l'église chrétienne Maranatha de Nice, en France, dans le ministère du pasteur Augusto Billy et Simar. Je voudrais vous laisser un témoignage par rapport à l'école biblique dominicale ici en France. Donc les églises évangéliques en général, on a d'habitude d'aller à l'église le dimanche matin pour le culte, où on s'assied pour écouter d'un sermon préparé par le pasteur de l'église. Les membres ne participent pas à la préparation de ce sermon. Maintenant, dans l'église chrétienne Maranatha, je vis une expérience complètement différente avec l'école biblique, car je peux
contribuer avec les révélations que le Seigneur me donne à la préparation de l'enseignement. Cela me fait sentir que je suis vraiment une partie vivante, le corps de Cristo. Muito bem, irmã Blandini, muito obrigado pela sua participação. A irmã faz parte de um grupo de irmãos da nossa igreja em Nice, que já estão conosco há tantos anos, compreendendo a obra do Senhor. E esse testemunho tão maravilhoso, dessa comparação feita pela irmã, daquilo que são estudos bíblicos feitos fora da obra do Senhor, comparados com os estudos bíblicos feitos na obra do Senhor. Qual é a diferença, né, que a irmã está percebendo? Isso é muito importante. A sua expressão de que os membros que participam da palavra do Senhor, do ensino do Senhor, na verdade, essa experiência é uma experiência totalmente diferente para a irmã. E a sua contribuição, né, na preparação do ensino com a escola bíblica, da escola bíblica, especialmente contribuindo com as revelações na palavra do Senhor. Isso faz a irmã se sentir realmente que é parte do corpo vivo de Cristo, né? O corpo de Cristo é motivo de glorificarmos o nome do Senhor. Muito obrigado, Deus abençoe a vida da irmã, a igreja também em Nice e o pastor Augusto Billy, responsável por essa igreja, que o Senhor possa fazer prosperar grandemente. Nós assim, irmãos, estamos chegando ao final dessa apresentação de hoje. Naturalmente, outros países da Europa serão contemplados nas próximas apresentações, porque foram muitos os testemunhos que chegaram, não deu para nós apresentarmos todos aqui, mas encerramos aqui agora e convidamos a todos para nós orarmos, glorificando o nome do Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, glorificamos a Ti, Senhor, por esses testemunhos vivos dos Teus servos e a forma como o Teu Espírito Santo tem encontrado nos corações um lugar para ali armazenar as revelações do Senhor e guardar no coração e colocar em prática na vida espiritual. Senhor, te louvamos por esse resultado tão frutífero no meio das nossas igrejas, nesses 3 países, desse testemunho ali na Europa. Bendito seja o nome do Senhor, nós te louvamos e bendizemos a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. A todos, irmãos, agradecemos a participação de todos. Na próxima fim de semana, no próximo domingo, nesse mesmo horário, ao meio-dia do Brasil, nós estaremos apresentando novamente outros testemunhos. A todos, a paz do Senhor Jesus.